pessoal do 9º ano, eu sou a professora Railda, de Matemática. Antes de nós darmos início à nossa aula de hoje, eu vou passar aqueles recados super importantes para você, né? Então, você que acessa o Google Classroom, não esqueça de fazer a atividade número 1, que ela é obrigatória, clicar em enviar e assim a sua presença estará garantida. Você que assiste pela televisão, né, as aulas Paraná, você vai até a sua escola, retira o material impresso, resolve e devolve para que o seu professor te atribua nota e presença. E agora também nós temos os Meets, né? Que são aquelas mini aulas com os nossos professores, assim você tem uma oportunidade também de rever os seus colegas. Tá bom, gente? Então vamos lá começar? Então na aula anterior, né, nós estudamos, né, a retomada de figuras espaciais volume, como parte 3. E na aula de hoje, nós vamos começar com porcentagem envolvendo juros simples, tá certo, gente? Então, vamos lá. Então, recordando que porcentagem é aquele nosso símbolozinho, né, de porcento, né, que é uma razão cujo denominador é igual a 100. Ela representa uma comparação de uma parte com o todo, né? Então, eu sempre vou comparar um todo com uma parte. Então, por isso que eu uso porcentagem, certo? Então, antes de nós começarmos, a gente vai, né, começarmos realmente com juros, a gente vai ver um exemplo de porcentagem. Então, veja lá. 25 representa quantos por cento de 200? Letra A, 12,5. Letra B, 15,5, letra C, 16 e letra D, 20%. Então, lembra como é que a gente faz esse cálculo? Então, para determinar a porcentagem, basta dividir o 25 por 200, que é a minha parte pelo todo. A minha parte é o 25, o meu todo é o 200. Então, como é que fica? Basta eu multiplicar o resultado por 100. Então, você viu lá que dividindo o 25 pelo 200 me dá 0,125. Multiplico por 100 porque eu quero saber qual é a porcentagem. Aí me dá um resultado de 12,5. Logo, a opção correta é a letra A. Tá bom? Então, agora com esse aquecimento, com essa recordação que a gente fez, nós vamos partir para um quiz. Então, o que é que diz esse quiz? Júlia acertou 75% das questões de matemática do teste e Mariana, quarto, quintos. Quem acertou mais questões? Letra A, a Júlia? Letra B, a Mariana? Ou letra C, as duas acertaram o mesmo número de questões? Então, eu vou te dar um tempinho aí para que você recorde, né, em relação à porcentagem. Aí nós já voltamos com o resultado.
aí, você conseguiu fazer esse cálculo? Vamos ver qual é o resultado? Então, veja lá. Para comparar a porcentagem de acertos de Júlia e Mariana, precisamos converter o 4/5 em uma razão centesimal e depois encontrar a porcentagem. Então, eu tenho que dividir esse 4 pelo 5, que eu encontro 0,8. Aí, o que eu faço? Como eu quero a porcentagem, eu multiplico por 100. Logo, eu encontro 80%. Então, temos então que Júlia acertou 75% das questões e Mariana acertou 80%. Logo, a alternativa correta é a letra B, aonde que Mariana acertou mais que Júlia no teste de matemática. Continuamos então, gente? Então, agora é que nós vamos entrar realmente na nossa aula que fala sobre os juros simples. Então, o que são juros simples, Então, nós podemos definir juros como rendimento de uma aplicação financeira, que é o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Os juros simples podem ser utilizados em situações de curto prazo. Tá? Então, veja lá, é muito utilizado no dia a dia quando emprestamos dinheiro a outra pessoa, por exemplo. A pessoa que empresta a outra certa quantia recebe uma remuneração e mais além do valor emprestado. Isso é que se denomina juro. Então, assim, vamos imaginar lá que você foi lá e emprestou um dinheiro do seu pai ou da sua mãe e quer pagar num prazo curto, Então, esse dinheiro, essa remuneração, você vai ter que pagar algo um pouquinho a mais para eles por eles estarem te emprestando. Então, essa diferença a mais aí é que é o juro, certo? E dentro dos juros, a gente tem algumas variáveis que são super importantes, que a gente vai depois ter uma fórmula para calcular esses juros. Então, veja lá. O capital, ele é representado pela letra C, que é o valor aplicado. Depois, no exercício, você vai compreender isso certinho. Os juros é representado pela letra J, que é o acréscimo que recebe pelo valor aplicado. O tempo, representa a letra T, o tempo que é dado para receber o valor aplicado de volta, mais os juros. Então, esse tempo ele vai ser em meses, dias, meses, anos, semestre, trimestre, enfim, depois no exercício a gente vai ver como ele funciona. E a taxa, ela representa pela letra I. Então, essa taxa aplicada, ela é em porcentagem, que determina a quantidade de juros incidentes sobre esse capital inicial. Como isso é tão importante, essas variáveis, eu quero que você anote aí no seu caderno para que depois facilite nos cálculos, tá bom? Então, um tempinho aí para você anotar aí no seu caderno essas variáveis, tá bom, gente? Aí nós já retornamos.
Então, agora que você já colocou aí no seu caderno essas variáveis, vamos ver lá então como é que fica a fórmula para a gente calcular, né, esse juro simples. Então, veja lá, a fórmula eu tenho J igual a C vezes I vezes T. Então, lembrando, né, que o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma coisa super importante, a taxa, que é representada pela letra I, ela deve ser colocada na forma decimal. Então, por exemplo, se a taxa for 5%, né, o meu I vai ser 0,05. Isso quer dizer que eu vou sempre ter que dividir ele por 100. Então, toda vez que eu tiver a taxa, se ela não tiver na forma, né, decimal, eu tenho que sempre estar dividindo ela por 100. Essa tela também, ela é super importante, esse slide é super importante. Então, eu quero também que você anote aí no seu caderno, porque na prática dos exercícios, nós vamos precisar dessa fórmula, tá bom, gente? Então, copia aí no seu caderno, por favor. Então, vamos continuar lá. Então, como você agora já colocou, né, a fórmula, que é super importante no seu caderno, então, o que a gente tem para antes de começarmos os exercícios? Então, veja lá. A taxa e o tempo, ela devem estar nas mesmas unidades. Exemplo, se a taxa for 3% ao mês, o tempo também deve estar representado em meses. Dessa forma, se o tempo estiver em ano, converte-se em meses. Então, sempre que eu tiver, por exemplo, eu emprestei a uma taxa de 5% durante um ano. Então, esse um ano significa 12 meses. Durante um semestre, 6 meses. Um trimestre, 3 meses. E assim por diante. Então, sempre lembrar que a taxa, eu tenho que dividir ela por 100, né? E o tempo, ele tem que estar sempre em meses, ok? Então, essa é a dica para que daí você faça os cálculos corretamente, bom? Continuando lá. Aí, além da fórmula do juro, nós vamos ter o montante. O que significa esse montante? O montante é o valor do capital inicial adicionado, né, ao valor dos juros. Ou seja, o meu M vai ser o quê? Capital mais juros. O M, então, é aquele valor que eu vou receber depois que você me pagar o que você emprestou, tá, gente? Então, para que a gente consiga entender bem este assunto, nós precisamos praticar. E praticar significa fazer exercícios. Então, vamos lá. Então, veja lá o que é que diz nesse exercício, neste quiz.
Maria pegou um empréstimo de R$1.000 de um banco e irá pagar em 5 meses com juros simples, de 2% ao mês. No final, ela pagará, letra A, R$100, letra B, R$1.100 ou letra C, R$1.200. Então, com esses dados que a gente tem aí, que é o R$1.000 é o meu capital, os 5 meses é o tempo, né? E 2% é a taxa. Lembrando que você precisa dividir a taxa por 100, tá? Então, eu vou te dar um tempo para que você faça esse cálculo e a gente retorne com a resolução, tá bom, gente? Tenho certeza que você conseguiu resolver. Então, a prof vai te dar 2 formas de resolução, tá? Aí você vê se de repente você daí não lembrar da fórmula, alguma coisa nesse sentido, você pode resolver através do raciocínio lógico. Então, veja lá. Maria pegou um empréstimo, né, de R$1.000 a uma taxa, né, de 2% durante 5 meses. Então, por ser juros simples, uma maneira de resolver é também fazer, ó, 5 vezes 2, que vai dar 10%. Então, ela tem que pagar 10% em relação ao valor que ela emprestou, certo? Então, o que eu vou fazer com esse 10%? Lembra que o 10% é a minha taxa, então eu tenho que dividir por 100. Esse valor me vai dar 0,10. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo valor que eu emprestei, pelo capital que eu emprestei, que foi R$1.000. Aí basta eu multiplicar o 0,10, né, por 1.000. Quanto é que eu vou ter?
R$100. O que esse R$100 significa? Esse R$100 significa o valor de juro que você vai ter que pagar. Só que você tomou emprestado R$1.000. Então, logo, o valor que você tem que pagar vai ser 1.100. Ou seja, a Maria, né, ela que foi que emprestou o dinheiro, então a Maria vai ter que pagar 1.100. Então, essa é uma forma usando o meu raciocínio. Não usei, né, a fórmula de juro nenhuma. Mas veja que se você quer fazer das duas para comparar se o resultado realmente vai ser o mesmo. Então, eu vou pegar o quê? Aplicar a fórmula que a gente aprendeu ali nos slides anteriores, que é juro igual a capital vezes taxa vezes tempo. Eu vou retirar, né, do exercício os dados que ele me deu. Então, o meu capital é o R$1.000, né, que a Maria pegou. A minha taxa, 2%. Lembra que eu tenho que dividir por 100 e o meu tempo é 5 meses. Aí basta eu jogar nessa fórmula e fazer a multiplicação de todos. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso multiplicar primeiro 0,02 vezes 5, ou 1.000 vezes 0,02, ou 1.000 vezes 5 vezes 0,02. Então, não importa essa ordem. Você também pode fazer, né, essa continha para que você pratique ali do lado do seu caderno e depois você usa a calculadora, né, para conferir esse resultado. Então, se veja lá que da mesma forma, né, usando a fórmula, né, dos juros, eu cheguei em R$100. Logo, então, o meu montante, o que quer dizer o meu montante? O meu capital mais o juro vai ser 1.100, porque o meu capital é 1.000 e os juros, né, durante esse período foi de R$100. Então, a Maria, né, tem que devolver lá R$1.100, tá? Então, qual que seria a alternativa correta? É a letra B, né? Então, observe que facilita muito a gente também ter sempre mais que uma opção, né, de cálculo. Porque se você não lembra, né, a fórmula, você usa teu raciocínio e também isso é possível porque a gente está falando de juro simples, né? Agora, quando a gente está, e que são a curto prazo, agora quando a gente já usa o juro composto, que é para financiamento de casa, de carro, que é a longo prazo, daí já é um outro tipo de cálculo, né, que a gente vai fazer. Mas no momento aqui, é importante a gente estar bem com essa parte de juros simples, que eu posso usar dessas duas formas que a prof hoje passou aqui para você. Tá bom, gente? Então, o que a gente viu nessa aula, né? Então, porcentagem envolvendo, né, juros simples, tá? E na próxima aula, como esse assunto ele é extenso, né? A gente tem muitas formas de aplicá-lo, nós vamos continuar, né, com porcentagem e juros simples na parte 2, com novos exercícios, com aplicações no nosso dia a dia, para que você vá cada vez mais praticando, né, para conseguir resolver ele sem problema algum. Tá certo? Então, assim, foi muito bom estar com vocês, né, nesta aula. Espero vê-los, né, na próxima. Fiquem bem. Até mais.